Olá, eu sou o Luiz e esse vídeo é uma demonstração prática do que foi desenvolvido no Case. O primeiro tópico abordado no Case foi hierarquia de papéis e perfis. Eu criei aqui então uma hierarquia desde a diretoria, a coordenação, dois líderes de equipe distintos e duas equipes. Utilizei aqui o nome azul e verde para facilitar o entendimento no futuro. Também criei os perfis destinados para cada papel. Então a gente vai ter aqui um perfil para liderança, um perfil para diretoria, coordenação e atendimento. E consequentemente criei alguns usuários aqui para a gente estar testando no futuro as próximas funcionalidades. Certo. Próximo tópico, campos personalizados e dependências. Nesse tópico foi criado 3 campos, né, sendo ele o primeiro aqui obrigatório e os outros dependentes dele em formato de cascata. Eu utilizei o tipo picklist, então cada valor de picklist que eu selecionar aqui, o próximo campo dependente vai exibir valores exclusivos de acordo com o campo anterior. E aqui é um exemplo. Por exemplo, aqui se eu selecionar o C, já vai aparecer outros valores, né? E assim consecutivamente. E a maneira que foi criada a dependência desses campos é configurações, objeto, caso, campos e relacionamentos, campos e dependências, campo 1, dependente o campo 2 e o campo 2 o dependente ao campo 3, correto? Dando sequência aqui, a gente começa então o tópico 3, segurança de campos, onde foi criada uma seção onde somente os líderes de cada equipe teriam acesso. Nessa seção foi criado alguns campos também e eu vou estar mostrando agora. Essa é a seção, avaliação do caso. Apenas os líderes de cada equipe. Eu vou fazer uma demonstração logada no usuário que tem um perfil de liderança e um usuário que tem um perfil de atendimento, para ver que realmente apenas eles têm esse acesso. Essa seção ela foi criada aqui no Edit Page. Eu usei os filtros de visualização. Então a gente pode confirmar aqui a forma como ela foi criada. E agora eu vou fazer a demonstração com cada usuário, cada tipo de perfil diferente, visualizando aqui o objeto caso. Bom, agora eu estou logado no usuário Fábio. Ele tem um perfil de equipe de atendimento, né, faz parte do atendimento. E então eu vou abrir um caso aqui e a gente vai conseguir conferir que ele não tem acesso àquela seção que foi criada apenas para os líderes, a seção avaliação do caso. Bom, agora estou logado aqui como Gabriel, que é o perfil que tem liderança. E a gente vai confirmar aqui, pegar um caso, está aqui a seção criada. Ele tem acesso. Próximo tópico 4, regras de validação. Foi criada uma regra de validação chamada motivo da pausa. Essa é a regra, ela verifica se o campo pausar caso é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, você precisa preencher o campo motivo da pausa. Senão vai aparecer essa mensagem de erro. Preencha o campo motivo da pausa para salvar esse registro. Vou fazer uma demonstração na prática aqui agora. Ó, esse é o campo pausar caso. Se eu marcar ele e não preencher o motivo da pausa, ele vai estar trazendo aqui para a gente esse aviso. E só então, depois de preencher, que ele vai me permitir salvar o registro.
Tópico número 5, Flow Builder. Eu criei dois fluxos. O primeiro fluxo, atualizar status do caso. Toda vez que um registro for atualizado, eu usei um critério aqui utilizando os dois campos que eu criei dentro lá do objeto caso. E basicamente sempre que o campo pausar caso for verdadeiro, ele vai conferir o motivo da pausa. E dependendo do motivo da pausa, ele vai atualizar o status do caso. Para cada saída, né, que é um motivo da pausa, a gente vai ter aqui dois update records. Para a primeira decisão, que é a solicitação não necessária, ele vai fechar o caso. E para a segunda decisão, que é aguardando validação da diretoria, ele vai pausar o caso. Continuando aqui com o segundo fluxo, a gente tem um send email bem simples. Toda vez que esse status for alterado para fechado ali no caso, né, de acordo com o primeiro fluxo, ele vai pegar aqui então um e-mail template que eu criei e vai estar enviando aqui para o contato. Bom, vamos testar agora então os fluxos. Primeiro fluxo, atualizar status do caso. Bom, esse caso aqui ele está com o status de novo, então eu vou acionar aqui o fluxo, marcando, deixando positivo esse campo pausar caso e selecionando aqui alguma das opções do motivo da pausa. Vou selecionar primeiramente aqui aguardando validação da diretoria e a gente vai confirmar que o status vai ser alterado para pausado. Ok. Agora aqui neste outro exemplo a gente já tem um caso. Eu vou selecionar aqui solicitação não necessária. Então esse caso agora recebeu um status de fechado. Consequentemente, a partir do momento em que ele recebeu este valor e esse status, esse valor no campo motivo da pausa e esse status, o e-mail foi enviado. Aqui está então o e-mail que a gente recebeu da organização avisando que o nosso caso foi fechado. Tópico número 6, painéis e relatórios. Bom, para começar a criação, né, desse painel dinâmico, eu achei necessário a criação destes relatórios, né, que são algumas métricas que a gente vai usar depois então nos painéis. A gente pode estar vendo aqui, né, todos eles aqui, a soma, tranquilo, número de casos por plano, 5 casos plano premium, 3 casos standard, por aí vai. Então aqui a gente tem o dashboard, painel, que eu acho que é o principal ponto desse tópico, né, que foi a criação desse painel aqui. Esse painel ele é um painel dinâmico, então como que ele funciona? Cada líder, quando acessar esse painel, ele vai ter acesso diretamente às informações da sua equipe, devido aos filtros, né, que foram configurados ali em cada relatório. Certo, agora eu estou logado aqui no usuário novamente do Gabriel, que é um dos líderes, e vou acessar o painel. Como a gente pode ver, alterou, né, já não é os mesmos dados que eu estava visualizando como admin, e esses são os dados do time do Gabriel. Certo, agora estou logado com o usuário do João Vitor, que é o segundo líder. Eu vou acessar o painel e a gente vai poder conferir que os dados alteraram, de acordo com as informações deste time. Tópico número 7, personalize. Eu achei interessante a criação aqui do app, né? Criei aqui utilizando o nome Rei do Pitaco. Coloquei a fotinha e o tema para ficar mais familiarizado. E também alterei aqui a página inicial,
deixei o relatório e também criei um e-mail template para poder estar utilizando no segundo fluxo, send e-mail. Bom, último tópico, dicas. Vou fazer a demonstração aqui. Estou logado novamente no usuário do Gabriel, que ele é um dos líderes, e foi feita a configuração para o Omni Supervisor ficar disponível para os líderes. Aqui ele já está logado, certinho. Por fim, a configuração do Omni para os usuários de atendimento. Para fazer essa configuração, precisei habilitar o Omni, criar um Service Channel, criar um roteamento, uma configuração de roteamento, atribuir a fila esse roteamento, criar status, adicionar o status aos perfis e adicionar o Omni aqui à interface.